chamamos agora senhor Ricardo Voltolini, que é um dos primeiros consultores em sustentabilidade empresarial do Brasil. Com 24 anos de mercado, é diretor-presidente da Ideia Sustentável, Estratégia e Inteligência em Sustentabilidade, tendo realizado mais de 1000 palestras, workshops e cursos dentro e fora do Brasil. É autor de Conversas com Líderes Sustentáveis, Senac, São Paulo, 2011, e Sustentabilidade como Fonte de Inovação, Ideia Sustentável, 2016, entre outros tantos, e também idealizador da plataforma Liderança Sustentável, iniciativa que tem como missão inspirar e educar líderes brasileiros para valores em sustentabilidade. Com muito orgulho e com muita honra, por favor, Ricardo Voltolini. Olá, muito boa tarde a todos e todas. Bom, agora é aquela fase que a gente tem que lutar contra aquele sono que dá depois do almoço, né? A primeira palestra sempre sofre desse problema, mas enfim, vamos lá. Queridos, eu vou tentar, nos meus 25 minutos, né? Então 25 minutos, dividir um pouco de algumas coisas que eu tenho aprendido na minha experiência como consultor em sustentabilidade empresarial. Bom, para vocês terem uma ideia do que é ser consultor em sustentabilidade empresarial, nem minha mãe sabe o que eu faço. Começa por aí, né? Almoços de domingo, quando ela pergunta, diz aí mesmo o que você faz, eu explico, ela fala, puxa, mas eu lembro que você se formou em jornalismo. Isso, fica no jornalismo, tá bom, fica lá que está mais compreensível. A única coisa que ela me diz é se é legal isso daí, né, filho? Não, completamente dentro da lei, eu garanto. Não estou cometendo nenhum ato ilegal. Nesses anos todos, e eu acho que quando a gente vem fazer uma palestra como essa, a gente vem em grande medida com a nossa história, né? Então, 24 anos... Então, olha, para vocês terem uma ideia, eu vou começar, na verdade, tentando fazer uma definição do que seria sustentabilidade empresarial. A vida é dura, né? Por isso que a minha mãe não sabe o que eu faço. Outro dia eu estava em Mercado Ver o Peso, lá no Belém, em Belém do Pará, lugar que eu amo, né? E aí, entre uma palestra e outra, eu fui lá e estava passeando no mercado, e aí eu ouço à distância uma senhora gritando, uma das senhoras que vendem beberagens, né? Gritando assim, não vou lembrar agora, mas vamos chamar de erva passarinho. A erva passarinho é fenomenal, é boa para dor de corno, é boa para o homem que não funciona e é boa para sustentabilidade também. Falei, caramba, pensei, será que eu vou lá dialogar com ela e ver que conceito disso? Não, achei melhor não. Ela estava muito provavelmente querendo dizer que a erva era uma erva natural, extraída da flora brasileira, ou coisa do gênero. A gente, na verdade, tem uma visão normalmente muito estereotipada ou pequena do que é a sustentabilidade. E aí eu queria, na verdade, dividir uma opinião, na verdade é um conceito que a gente vem trabalhando. Eu já vou adiantar aqui, porque enquanto não arruma, já vou adiantar. Um conceito que hoje é o conceito mais modernamente, contemporaneamente aceito para designar sustentabilidade empresarial, que seria o seguinte: um novo jeito de pensar e fazer negócios que tem mais ética, mais integridade, mais transparência, mais responsabilidade, respeita o outro e cuida do meio ambiente. Essa é uma definição simples, mas dentro dela vocês terão as 3 dimensões, a econômica, a ambiental e a social. É ou não é? Não. Não ainda. Agora vai? Não. Então, vocês têm as 3 dimensões nesta definição. Quando você olha para uma definição como essa, pensem comigo. É a maioria
ou é a minoria das empresas brasileiras, ou globais, como queiram, que estão praticando esta ideia? Um jeito novo de pensar e fazer negócios com mais ética, com mais integridade, mais transparência, respeito ao outro e cuidado com o meio ambiente. Maioria ou minoria faz isso? Para valer, minoria, né? Então a gente pode classificar esse conceito como aspiracional, né? Se a gente quiser ter uma empresa mais sustentável, esta empresa terá que cada vez mais ser gerida de modo ético, responsável, íntegro, transparente, respeitoso ao meio ambiente e respeitoso aos indivíduos. Concordam comigo ou não? Tá bom. Se esse é um modelo novo e aspiracional, vocês acham que liderança para este novo desenho está dando em árvore? Não, né? A maioria dos líderes que eu conheço são absolutamente convencionais, com foco quase que exclusivo em negócios financeiros, em resultados financeiros, e um olhar, às vezes, um pouquinho sensível aos impactos ambientais e sociais. Sim ou não? É, né? Eu estou aqui já. Desculpa. Pois bem, para a gente ter empresas assim, a gente vai ter que ter um novo tipo de liderança. Desculpa, saindo de uma gripe. E a gente vai ter que ter um líder completamente diferente daquele líder que está sendo formado nas escolas de negócio convencionais do mundo. Para esse novo tipo de líder, tem vários nomes que são dados. Líder com valores, líder do século XXI, líder divergente, líder verde, líder disruptivo. Eu prefiro o nome líder sustentável, foi o nome que eu cunhei em 2011, que vem me acompanhando ao longo da minha trajetória como um preparador de líderes para a sustentabilidade. Por que líderes sustentáveis? Essa é uma pergunta que normalmente me fazem. Eu digo assim, olha, tem tempo? Tem uma semana aí, preferi resumir uma semana de palestra em 2 slides. O primeiro é esse daqui. Esse senhor que coça a sobrancelha, ligeiramente preocupado, foi o presidente da Volkswagen. Todo mundo conhece a Volkswagen, que é uma microempresa alemã que fabrica uns carrinhos. Em 2000, olha que situação que o cidadão se mete no século XXI. Eu sempre digo, a burrice humana não tem limites. Ela só é comparável à ambição humana. Burrice e ambição não tem limites. No caso, foi uma combinação das duas, né? Em que a empresa resolve instalar software para mentir o volume de emissões de gás de efeito estufa nos carros Amarok. Veja, mentir. Volto à definição que eu dei agora há pouco para vocês. Mentir é sustentável? Não, né? Está dentro dessa proposta do que seria ser uma empresa sustentável? Obviamente que não, né? Mas o sujeito mentiu. E aí mentiu descaradamente, disse uma frase que a gente se habituou a ouvir no Brasil nos últimos anos, que é: eu não sabia de nada. Eu fui traído. Alguém na calada da noite entrou no estacionamento dos carros, instalou 33 mil softwares na calada da noite, sem que eu soubesse. Mentira, isso aí é discutido em reunião de conselho. Reunião de conselho, da qual este senhor participou. E muito provavelmente, na hora de discutir essa decisão, ele falou com orgulho ainda que ele faria isso.
e que isso geraria tantos e tantos reais de economia para a empresa. Burrice, né? Essa economia adiantou 18 bilhões de multas, fora o esfacelamento do valor da empresa, né? A gente pode dar mais outros exemplos, mas eu prefiro ficar por aqui. Logo depois do almoço, vocês podem perder o apetite, né? Todo mundo está acostumado a ver nos jornais, revistas e TVs. O que está acontecendo hoje com liderança empresarial no Brasil, né? Quanta mentira a gente tem ouvido, quanta sacanagem a gente tem ouvido. Ontem eu estava vendo o posicionamento da Hidro, a empresa que derramou sujeira no Rio Pará. 10 dias depois, ela admite que fez isso, mas ela só admitiu depois que a polícia ambiental identificou um lugar onde eles estavam jogando. Transparente essa empresa. E é na verdade, norueguesa, hein? Duvido que ela praticaria esse tipo de coisa na Noruega. Mas aqui no Brasil, ok, as regras são mais frouxas, né? Nesses anos todos, eu tenho trabalhado com líderes sustentáveis. E a minha experiência se baseia em ter entrevistado mais de 500 líderes nos últimos 9 anos. Líderes que, de alguma maneira, estão fazendo alguma transformação na sua empresa para a sustentabilidade. Mas, como a vida é dura, eu também já contei histórias de pessoas que depois escorregaram, né? Que não eram exatamente tão líderes sustentáveis quanto a gente imaginou que fossem. Ao final desse trabalho, eu cheguei à conclusão de que líderes sustentáveis se distinguem de líderes convencionais em 6 competências. E aí eu proponho uma reflexão para cada um de vocês. É uma reflexão retórica, tá? Ninguém precisa me responder, não vai ter provinha, não vou fazer pergunta chata. Se vocês dominam, se vocês têm ou não as 6 competências. E mais importante do que isso, se as empresas de vocês valorizam essas competências. A primeira tem a ver com crenças, princípios e valores. E aí começa uma discussão importante aqui. Estamos falando meu foco é educação para estes líderes. Crenças, princípios e valores, onde é que normalmente a gente aprende? Em casa, família, os primeiros grupos de interação, lá nos primeiros anos de escolaridade, com a professora, o diretor, os amiguinhos, a tia, a avó. É aí que se desenha isso. Obviamente, a gente pode ir exercitando ao longo da vida, né? Mas na primeira infância que isso crava. Eu aprendi o seguinte: líderes sustentáveis acreditam e praticam de verdade, no dia a dia do negócio, os valores que estruturam sustentabilidade. Eu listei 5 que para mim são os mais importantes: ética, transparência, diversidade, respeito ao outro e cuidado com o meio ambiente. Vou pegar o mais básico deles: respeito ao outro. Quando é que a gente aprende? O nome da senhora é? Dona Angelina. Quando é que a gente aprende na vida a começar a respeitar o outro? Desde que nasce. Muito provavelmente sua mãe, seu pai, como minha mãe e meu pai, disseram: olha, não roubo o que não é seu, não pega o que não é seu, respeita o colega, divide o seu lanche com o colega que não tem. Sabe essas coisas que a gente aprende? Se a gente tiver sido criado por pais mentalmente sãos, nem todos somos, é verdade, mas se tivermos sido, teremos aprendido isso em algum momento da vida. É inescapável. Mas parece haver um mecanismo estranho que, conforme a gente vai crescendo, e pior, quando a gente entra numa empresa, a gente esquece os nossos valores e passa a operar com os valores que a gente acha que são os valorizados por aquela empresa. E aí vem as bobagens. Respeito ao outro. Trabalhei numa empresa que a gente acabou dispensando ela, lá na Ideia Sustentável, a gente demite alguns clientes de vez em quando, mas é uma coisa que eu não recomendo para empresas com menos de 15 anos. E a gente dispensou a empresa por uma razão muito simples: a empresa pisou na bola. E a gente achou que não era
o caso de seguir adiante. Um dia eu estou no meu escritório, alguém me liga e diz: Ricardo, eu preciso te dizer uma coisa importante que você não sabe. A diretora de sustentabilidade, minha partner no dia a dia, minha interlocutora, ela tem contra si 46 processos por assédio moral. Levei um susto. Mas o susto foi maior ainda porque eu descobri que como é que alguém com 46 processos fica numa empresa? Não ocorreu ao CEO da empresa que a pessoa realmente não sabe lidar com gente? Mas o mais curioso é que é exatamente a pessoa que é zeladora do código de ética na empresa. Uau, né? Aí você parece louco o que eu estou dizendo, fala: nossa, Ricardo, que história fantástica, eu vejo isso todo dia acontecer num monte de empresas. Né? Parece ter alguma coisa estranha que as pessoas viram, deixam os valores para fora. Isso define muito. Quando o líder é ele fora e ele dentro é o mesmo indivíduo, tem os mesmos valores. Vocês acham, por exemplo, o tema diversidade está na moda, né? Vocês acham que todo mundo que se diz eu sou diverso é diverso? Santa inocência. Eu já vi líderes que contratam, tem programas belíssimos nos corredores fazendo piadas racistas, homofóbicas, né? E você acha que isso não vai para as pessoas, que as pessoas não sacam que tem uma incoerência? Claro que sacam, né? Então não dá para falar em liderança sustentável sem falar em coerência, sem falar em coragem, sem falar em paixão e sem falar em resiliência. No almoço aqui a gente estava conversando, alguns colegas estão lá, e falávamos do Fábio Barbosa, né? Foi presidente do Banco Real no Brasil, hoje está no Instituto Itaú Unibanco. E foi um desses caras que criou no Brasil uma legião de líderes sustentáveis. É um sujeito altamente diferenciado. Tem uma frase dele ótima que ele diz assim: não existe mais o on e o off. A gente não liga e desliga botõezinhos quando a gente entra na empresa. A gente está on o tempo todo. Tudo que eu faço, o que eu deixo de fazer, as pessoas estão observando e estão me avaliando. Né? Esse cara aqui, quando ele assumiu o Banco Real, ele tomou para si uma responsabilidade única. Estou falando de 1999, quando sustentabilidade era um tema que nem a senhorinha do mercado ver o peso sabia da existência. Ele resolve transformar o banco numa experiência mais sustentável, que em si já é uma loucura. Ele fez essa mudança e colocou o Banco Real como uma das experiências mais sustentáveis do mundo à época. E uma das medidas que ele tomou foi a seguinte: vejam que interessante, eu preciso ser coerente, mas eu preciso também ser corajoso. Se eu não tomar medidas que de alguma maneira contrariem a lógica vigente, eu não vou sair do lugar. E aí o que ele fez, uma das primeiras medidas, deixou de emprestar dinheiro para empresas que devastavam a Amazônia. Não foi uma decisão muito simples, tomou pressão. Os caras do ABN na Holanda ligaram e falaram: e aí, rapaz, está perdendo cliente. Você foi colocado aí para ganhar cliente, não para perder. E ele tinha uma leitura tão clara, tão límpida e tão corajosa, que ele disse assim: essas empresas madeireiras que destroem a Amazônia não vão nem estar aqui para pagar o empréstimo tomado, que elas vão falir antes. E aí foi incrível, porque ao fazer isso, o banco deu um salto. Aqueles que exploravam a Amazônia de um modo irresponsável tiveram no banco o seu refúgio, e o banco em 7 anos construiu uma trajetória incrível de ser o banco do jovem, o banco do idoso. Era um banco que respeita pessoas, que respeita o planeta. Aí vocês vão perguntar: sim, mas quebrou o banco, né? Não. Ele entregou o banco para o Santander
7 vezes maior do que quando ele pegou. O que significa para os mais incrédulos e céticos, e eles existem ainda, né? Mesmo com toda a informação, né? Enfim, mas tem gente que acredita que o homem não foi à Lua ainda, né? Mesmo com toda essa informação, tem gente que acha que sustentabilidade e lucro não andam muito bem juntos, que um tira o outro do caminho. Ele mostrou que não, né? Pelo contrário, o Santander resolveu pagar 25% a mais do valor do banco no mercado, por entender que aquele era o valor do ativo intangível de marca do banco, todo ele construído em cima de princípios de sustentabilidade. Líderes sustentáveis são ótimos construtores de sinergia. Eles têm a capacidade de juntar pessoas, recursos em torno de projetos de sustentabilidade. Eu não conheci um líder sustentável, um único, que não fosse um cara entusiasmado pelo que faz. A despeito de ter um temperamento mais fechado, mais recluso, mas todos eles muito entusiasmados com o que fazem. Líderes sustentáveis, eles enxergam a sustentabilidade como vetor de oportunidade e de inovação para os negócios. E para aqueles que trabalham com inovação, um parêntese. As melhores inovações daqui por diante vão surgir a partir de desafios de sustentabilidade. Um deles, fazer mais com menos. Esse talvez seja o desafio mais importante da humanidade neste momento em que estamos vivendo. A gente está tendo, neste momento, um Fórum Mundial da Água em Brasília, discutindo como preservaremos esse recurso. E é interessante, eu vejo que tem algumas pessoas da minha faixa etária que devem ter aprendido na escola com a professorinha de geografia que água nunca faltaria. Sabe de nada, inocente, né? Coitadinha dela, alguém ensinou isso para ela, ela foi lá e ensinou para a gente, e a gente acabou achando que era verdade, né? Mas hoje a gente está vendo que água está faltando em vários lugares do mundo. E tudo que falta vai ficar mais caro, né? Lei da oferta e procura. Eu temo que o meu neto, a hora que pagar a conta de água, quando ele tiver que pagar a conta de água, vai ser uma fortuna daqui a um tempo na cidade de São Paulo. Não estarei mais aqui para ver isso, nem para ajudar a pagar. Mas que vai custar caro, né? Então nós vamos ter que buscar inovações. E aí as inovações vão vir de empresas que entenderem que sustentabilidade é um tema estratégico. Quanto tempo eu tenho? Outra coisa importante, líderes sustentáveis têm uma noção maior de interdependência. Interdependência é a história de que todos estamos interligados, né? Outro dia eu fiz uma palestra num laboratório muito divertida e finalizei a palestra com um exemplo. Tinha 100 executivos que não estavam entendendo muito bem o que eu estava dizendo. É bom destacar. Aí, num dado momento, falei, queria fazer uma provocação, posso? Pode. No offense, é só uma provocação. Ninguém precisa me responder também. E aí fui para uma senhora, muito elegante, que estava na primeira fila, e falei, a senhora poderia me dizer qual é a relação entre um produto que vocês produzem aqui, na sua empresa, e a mudança em escala de sexo dos peixes no Oceano Atlântico? A mulher olhou para mim assim, quem contratou esse louco, né? O que esse idiota está falando? Eu falei, mas vamos pensar, né? Aí todo mundo começou a pensar, uma levantou, sexo dos peixes. Falei, foi uma denúncia do Jacques Cousteau aí há pouco tempo. Aí uma das executivas chegou à resposta. É aquele remédio anticoncepcional que a gente produz, que é o melhor do mercado, o mais vendido, que chega nos oceanos via esgoto, ele é liberado pela urina, e ele altera sexo de peixe. Aí você fala, tudo bem, né? Só tem mais mulher, peixe no oceano. Não, não é tudo bem.
altera todo o ecossistema. Não é tudo bem. Tem problemas aí. Eu sei que, enfim, a mulher, ela ficou, acho que a diretora ficou 5 minutos estática. Ela me olhava e depois olhava para o infinito. Eu falei, cara, pelo menos ela vai sair e vai refletir. Porque essa empresa deve ter algum tipo de responsabilidade nisso, né? Eu não sei qual é, mas deve ter. Então, começa a pensar que somos interdependentes. Também são líderes que trabalham com uma lógica de uma visão mais sistêmica. Sustentabilidade é sistêmica. E a gente nas empresas é muito cartesiano, a gente separa em caixinhas. Isso enlouquece as pessoas quando a gente tem que mudar as caixinhas e fazê-las entenderem que sustentabilidade é transversal. Um detalhe, qual é a caixinha que o cara aprende na escola de negócio que tem a ver com sustentabilidade? Fica completamente perdido quando a gente diz, não está numa caixinha, tem que estar no negócio todo, tem que estar no marketing, tem que estar na logística, tem que estar no desenho do produto. Não na área de sustentabilidade, a área deve servir como um suporte, mas não é ela que tem que resolver o problema inteiro de sustentabilidade da empresa. Voltando à definição, é um novo jeito de pensar e fazer negócios. E às vezes me entristece muito quando eu vou em empresas com 10, 15 anos de sustentabilidade, que a sustentabilidade ainda está num departamento, numa área, coordenado por um menino ou uma menina de 21, 20 anos. Nada contra, eu acho que os jovens têm que trabalhar, mas eles não têm poder para decidir. Esse menino de 21 anos vê o presidente só pela foto no jornal. Essa é uma discussão que tem que estar lá com o presidente para discutir, não com aquele menino, aquela menina que estão num departamento não empoderado da empresa, né? E também a questão da visão de valor compartilhado. Quem leu o Michael Porter aqui? O teórico da competitividade. O Porter, que é um cara conhecido do mundo da administração, ele vem pensando muito em sustentabilidade nos últimos tempos e criou uma teoria que é da geração do valor compartilhado, que é um nome novo para a sustentabilidade, mas que significa não gerar valor só para o dono ou acionista da empresa, mas para todos os públicos impactados pelo negócio. E aqui eu observava a tua palestra, vi outras palestras, como dá para perceber que a nossa atividade pode gerar valor para diferentes públicos, né? Eu gosto muito do trabalho da Itaipu, acho um belíssimo trabalho, empresa pela qual tenho enorme respeito. Então, dá para gerar valor, mas a gente tem que ter isso como uma filosofia, uma aspiração, um novo jeito de pensar negócios no mundo que a gente está vivendo, um mundo marcado por escassez de recursos e por um processo de aquecimento global em escalada violenta, né? Tem gente que diz assim, é chata essa conversa de aquecimento global. Tudo é chato quando a gente não consegue ver a correlação entre o aquecimento global e mudanças importantes na nossa vida. Só que a gente já está vivendo essas mudanças, isso me incomoda. Por que as pessoas não conseguem perceber? Eu tenho amigos que moram em Santa Catarina, em Florianópolis, que tem que trocar o telhado 3, 4 vezes por ano, porque o que era um ventinho está virando um pequeno furacão que destelha a casa dele inteira. Isso tem a ver com as mudanças climáticas. E a gente, a despeito de todos os alertas dos cientistas para a redução, a gente só tem feito aumentar nos últimos anos. Olha que louco que é isso. Né? Os alertas já foram dados, está tudo aí, e a gente só aumenta. E aí, para nosso desespero, vem um maluco e se transforma em presidente dos Estados Unidos e rejeita todos os acordos climáticos. Olha que loucura. Esse cara é um líder sustentável? Não, esse cara é um líder do século XVIII, que por um erro qualquer, penso eu que muito mais deficiência da Hillary Clinton do que virtude dele, né, acaba se tornando o presidente da maior potência do mundo, né? Eu gosto muito desse sujeito aqui, aprendi muito com ele. É o Guilherme Leal, que é o cofundador da Natura. A Natura é reconhecidamente uma das empresas mais emblemáticas em sustentabilidade. Desde que ela já nasceu
com princípios de sustentabilidade. E o Guilherme diz um negócio muito legal, ele diz assim: líderes sustentáveis compreendem e praticam a noção de interdependência entre os sistemas produtivo, ambiental e social. E para ele, o grande desafio da liderança hoje é perceber o essencial, e o essencial é liderar com valores. Se eu pudesse resumir tudo o que eu estou dizendo hoje sobre liderança sustentável, eu diria que um líder sustentável é alguém que entrega resultados e valores. Né? Embora tenha um monte de gente espalhada por aí que acha que uma coisa também não pode combinar com a outra. Ah, não, ou eu gero resultado, mas aí você está querendo que eu seja honesto também? Eu preciso enganar alguém, né? Para gerar lucro. O que tem de gente cínica à frente de empresa grande, média e pequena é uma enormidade. E é engraçado que tem gente em empresa pequena que não age com valores e espera que os seus clientes de empresas grandes ajam com, né? Uma outra coisa importante também, se a gente quiser pensar num processo educacional, começa pensando em você, esquece o outro, porque olhar para o outro é fácil. Começa olhando para você e percebendo, no dia a dia eu ajo com essas competências todas, eu coloco valores na hora de pesar uma decisão? O que é colocar valores? Outro dia um amigo meu falou, olha, ganhei uma concorrência no interior de São Paulo. Eu falei, puxa, legal, foi honesta a concorrência? Aí ele falou, depois conversamos a respeito. É um cara legal, um cara bacana, e provavelmente ele vai me dizer, olha, para sobreviver eu tive que pagar uma propina para o deputado. Não, gente, essas decisões a gente pode tomar. A gente não precisa esperar o outro ou cobrar o outro, né? Uma coisa importante, para finalizar, líderes sustentáveis são líderes que educam outros líderes para a sustentabilidade. Normalmente, quando a gente está numa empresa, a gente vê algumas maneiras disso acontecer. A primeira são os bons e velhos programas de educação corporativa, treinar e desenvolver. Isso é bom. Desde que a gente coloque sustentabilidade transversalmente no conjunto de competências do colaborador. E aí, quando eu falo em competência, eu estou falando na definição mais ampla de competência, que é a combinação de conhecimento mais habilidade mais atitude. Conhecimento é o que fazer, habilidade é como fazer, e atitude, que está faltando na educação de executivos, é por que fazer. Esse por que fazer está sendo respondido agora com uma palavra que está muito em alta no mercado, que é propósito, e cada um de vocês já ouviu isso. Os jovens vêm querendo trabalhar em empresas por propósito. Jovens querem transformar suas carreiras em carreiras de impacto. Querem usar o seu trabalho para modificar o mundo e não só para ganhar dinheiro. Isso é o que a gente ouve e é o que realmente está acontecendo nesta sociedade do conhecimento que a gente vive. Eu trabalho muito com trainees. Duas perguntas comuns de trainee na empresa. Qual é a visão de mundo para além de ganhar dinheiro? Porque ganhar dinheiro a gente já sabe que, ok, estamos combinados que uma empresa nasce para ganhar dinheiro. Além disso, que tipo de contribuição ela quer deixar para o mundo? Pergunta de trainee. Segunda pergunta, qual é a política de diversidade da empresa? Isso explica porque boa parte das empresas está correndo de forma alucinada atrás de construir suas políticas de diversidade. A segunda coisa interessante são iniciativas de desenvolvimento de valores e autodesenvolvimento. A IBM tem um programa fantástico de voluntariado que ela manda para alguns lugares carentes do mundo os seus principais executivos, eles têm que ir para lá, ficar 2 meses no lugar, levam um assistente, tem que trabalhar com todos os atores locais e criar uma solução para aquela carência ou social ou ambiental que aquele cidade
ou governo, TRIM. Quando esses caras voltam para a IBM, o CEO entrevista e diz: e aí, foi bom para você? E a resposta invariavelmente foi a melhor experiência da minha vida. E ele sai com o sentimento de que trabalhar na IBM é bom, porque a IBM é uma empresa que contribui para melhorar a qualidade de vida do mundo. Isso é propósito, né? Isso é uma visão já um pouquinho além daquela de só ganhar dinheiro. Uma outra forma de aprender é o on the job. On the job é: vamos discutir o dilema de sustentabilidade no dia a dia do negócio e vamos ver qual é a solução que a gente encontra. Obviamente que isso vai funcionar melhor em empresas onde a sustentabilidade já está no planejamento estratégico. O que eu aprendi nesses 24 anos? Está no planejamento estratégico? Não está? Não começamos a falar de sustentabilidade empresarial ainda. Ok? A maioria das empresas tem um mundo, uma centena de projetos sociais e ambientais acontecendo. E esses projetos não conversam com a estratégia de negócio. Por que não estão na estratégia? Se não conversam, eu vou ter como chegar naquele conceito aspirador que eu tive? Vai dar para ser um negócio, um novo jeito de pensar e fazer negócios com... Se não tiver na estratégia, não. Né? Tem que estar. Outra coisa que funciona muito, e antes que vocês pensem, o cara está contando uma historinha fajuta para convencer a gente que o mundo nas empresas está melhorando, é verdade o que eu vou dizer. Tem no Brasil em torno de 50 empresas, não mais do que isso. 50 grandes empresas que já condicionam a remuneração variável a resultados em triple bottom line, e não só bottom line. Pegou no bolso, todos sabemos, acelera mais rapidamente a aculturação, né? O sinal que o colaborador recebe é: opa, isso é importante. Então, isso é importante, deixa eu também trabalhar. E, por último, tem a criação das instâncias como plataformas e comitês. Comitê é legal, né? Já participei da construção de vários, mas, assim, é mais legal quando ele tem metas e é mais legal quando o CEO da empresa preside, né? Que aí é para valer. Quando não é o CEO que preside, não tem meta, começa com o diretor e termina com o estagiário, participando do comitê. E vocês não vão... Olha, é uma experiência marcante para a vida de um consultor participar de um comitê com estagiários. Vocês nem imaginam a emoção que dá. Né? Uma visão de mundo idílica, né? Eu lembro de uma empresa mineradora que o cara falou: não, na empresa mineradora, ele é estagiário da empresa. Eu acho que tinha que acabar com a mineração. A mineração destrói o mundo. Falei: puxa, legal, você é estagiário mesmo? Está querendo crescer na empresa? Então tá bom, né? Vamos lá. Quer uma dica, assim, só de amigo, né? Enfim, não vou nem cobrar a dica. De repente é bom repensar essa coisa, né? Se quiser uma carreira aqui. Mas, enfim, tudo isso aqui para finalizar, essas competências todas que eu disse, as 6 competências, a gente fez uma experiência mais recente muito legal, que tem sido para mim um objeto de extremo prazer e alegria. Todo mundo quer deixar um legado, eu também quero. A gente pegou isso, transformou num programa voltado para formar meninos de baixa renda com competências de liderança sustentável. Foram feitas 6 turmas. As últimas 3 com meninos de área rural no Baixo Sul da Bahia, na cidade de Tancredo Neves. No final do programa, parte da metodologia dele, tem um negócio chamado plano de ação. Depois de tudo que os meninos aprenderam, eles têm que fazer uma entrega, é um trabalhinho do curso. E a entrega é um plano de ação para melhorar alguma coisa na cidade, na rua, na escola. Meus queridos, meninos de baixa renda, eu vi ali planos de ação que eu não vejo nem em prefeituras.
Então, assim, isso me leva a crer que a gente tem jeito como país. E tudo que a gente está vivendo agora é parte de um processo de depuração, a partir do qual vai sair um país muito melhor. E eu diria que a gente precisa começar a olhar para essa nova turma de líderes que está vindo aí, que já está vindo com software diferente, né? E olhar principalmente para os jovens líderes potenciais, aqueles que, se não tiverem oportunidades, não conseguirão ser os líderes que poderiam ser, né? Cabe a nós que estamos aqui, somos privilegiados, estamos à frente de empresas, movimentos importantes, abrir esses espaços e, principalmente, acreditar com muita firmeza que é possível fazer isso. Eu acho que o começo da mudança, para a gente ter empresas mais sustentáveis, passa por ter líderes mais sustentáveis. E eles estão por aí. A gente só precisa criar ambientes em que eles floresçam. Eles já estão aí e só estão esperando esses ambientes. Ok? Legal, obrigado.